Olá, meu nome é Ismael Costa, estamos aqui novamente para falar da Política Nacional de Humanização, ou também conhecida como HumanizaSUS. HumanizaSUS, na verdade, é um desdobramento do chamado QualiSUS, que foi criado no ano de 2003 e que buscava 4 áreas básicas que buscavam a qualificação dos serviços no SUS: qualificação da urgência e emergência, qualificação da atenção básica, atenção de média complexidade e política de humanização. Então, no ano de 2004, foi criado o HumanizaSUS para atender uma dessas 4 áreas do QualiSUS. Bom, princípios do HumanizaSUS: valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão. Então, a ideia de que a participação das pessoas, nesse caso entendendo os trabalhadores e os usuários do SUS, é fundamental para humanizar o sistema. Segundo, estimula processos comprometidos com a produção de saúde e de sujeitos. Então, o HumanizaSUS busca não apenas produzir saúde, como também produzir pessoas capazes de ser protagonistas das ações. Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade. Ou seja, a ideia não é apenas ter várias áreas profissionais atuando, mas também com que essas áreas trabalhem em conjunto, grupalidade, e que seus conhecimentos perpassam já uma interação entre eles, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Atuação em rede de alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS. Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços de gestão na construção da autonomia e protagonismo dos sujeitos. Então, a busca o tempo todo de relação entre as pessoas e a sociedade, entre os gestores e seus subordinados. Marca as prioridades. O que o HumanizaSUS quer deixar de impacto dentro dos serviços de saúde? Primeiro, serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco. Então, guarde isso. Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso. Segundo, todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam da sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial. Então, a ideia de que os serviços de saúde terão um território delimitado sobre o qual eles vão atuar e que o profissional terá um grupo de usuários que ele será responsável, e esse usuário saberá exatamente quem é esse profissional. Então, na hora que ele precisar de algum tipo de serviço de saúde, ele saberá exatamente a quem procurar. Terceiro, as unidades de saúde garantirão as informações aos usuários, o acompanhamento de pessoas de sua rede social de livre escolha e os direitos do Código do Usuário do SUS. Então, o usuário, dentro do programa HumanizaSUS, que vai, na verdade, perpassar todas as áreas dentro do Sistema Único de Saúde, vai ter o direito de ter informação sobre a sua saúde, uma coisa que já estava lá na Lei 8080, e que também vai ter direito à visita de pessoas de quem ele quiser, ou seja, da sua escolha. Quarto, as unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores. Ou seja, dentro do HumanizaSUS deverá ter participação dos trabalhadores na gestão. Então, não é só o chefe ou o diretor que vai participar da gestão do SUS, os profissionais também. Estratégias gerais. No eixo das instituições do SUS, pretende-se que o Programa Nacional de Humanização faça parte dos planos estaduais e municipais dos vários governos aprovados pelos gestores e pelos conselhos de saúde correspondentes. Então, a questão da humanização deverá fazer parte de todos os planos de saúde, ou seja, de todos os planejamentos das ações de saúde, tanto dos estados quanto dos municípios. No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento profissional, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Então, dentro do HumanizaSUS, busca-se a participação dos trabalhadores no processo de gestão.
No eixo da educação permanente, indica-se que a Política Nacional de Humanização componha o conteúdo profissionalizante na graduação, na pós-graduação, na extensão em saúde, vinculando-se aos polos de educação permanente e às instituições formadoras. Então, a ideia de que, para que o HumanizaSUS a humanização seja um tema de conhecimento de todos os profissionais, ele então deverá fazer parte de todos os currículos de graduação, pós-graduação e etc. No eixo da informação e comunicação, indica-se por meio de ação de mídia e discurso social amplo, sua inclusão no debate de saúde, visando a ampliação do domínio social sobre a Política Nacional de Humanização. Então, a ideia aqui é que esse tipo de tema possa ser divulgado de forma mais ampla possível para todas as pessoas, para que elas dominem esse tipo de assunto e possam defendê-lo. No eixo da atenção, propõe-se uma política incentivadora do protagonismo dos sujeitos, da democratização da gestão de serviços e da ampliação da atenção integral à saúde, promovendo a intra- e intersetorialidade, com responsabilização sanitária pactuada entre gestores e trabalhadores. Então, a busca, como nós já vimos anteriormente, da participação tanto dos usuários quanto dos trabalhadores na gestão. E também aqui ele fala a questão da intersetorialidade, ou seja, de que a saúde não vai trabalhar sozinha, vai trabalhar em conjunto com outros setores da sociedade. No eixo do financiamento, propôs-se a integração de recursos vinculados a programas específicos de humanização e outros recursos de subsídio à atenção, unificando-os e repassando-os fundo a fundo, mediante adesão com compromisso dos gestores à Política Nacional de Humanização. Então, a busca de que os recursos da humanização entrem em conjunto, sejam utilizados em conjunto com os recursos de financiamento de outras áreas de atenção. E no eixo da gestão da Política Nacional de Humanização, indica-se a pactuação com as instâncias intergestoras e do controle social do SUS, o acompanhamento, o monitoramento, a avaliação sistemática das ações realizadas de modo integrado às demais políticas de saúde, estimulando a pesquisa relacionada à necessidade do SUS na perspectiva da humanização. Então, aqui na gestão, ele indica a necessidade de pactuação com as instâncias intergestoras. Nós já vimos isso, né? Você deve já ter visto isso ao estudar SUS, que são as instâncias intergestoras. Comissão intergestora bipartite, aquela que reúne representantes do Estado e do município. Comissão intergestora tripartite, que reúne governo federal, estados e municípios. E atualmente, a partir da portaria da Lei 7508 de 2011, também a Comissão Intergestora Regional. Então, essas comissões intergestoras deverão pactuar e agir em conjunto, utilizando os princípios da humanização. E também do controle social. Então, o controle social, ou seja, as instâncias de participação popular, também deverão estar em contato com a Política Nacional de Humanização. Então, aí você vê um quadro que vai resumir os conceitos gerais, as estratégias gerais da Política Nacional de Humanização. Então, lá, no eixo das instituições, pretende-se que ele faça parte dos planos de saúde, na gestão do trabalho, ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, na educação permanente, que ele compõe o conteúdo dos cursos de graduação, pós-graduação, etc., na questão da informação e comunicação, que ele possa ser divulgado pela mídia, na atenção, que ele possa possibilitar o protagonismo dos sujeitos, no financiamento, que ele busque a integração dos recursos, e na gestão da política, que ele possa ter pactuação com as instâncias intergestoras e de controle social. Diretrizes gerais do HumanizaSUS: ampliar o diálogo entre profissionais e população, e entre profissionais e administração, promovendo a gestão participativa. Aquilo que nós já vimos antes, o HumanizaSUS busca o tempo todo a integração. Então, a integração entre os profissionais, profissionais com sua chefia, profissionais com usuários. Implantar, estimular e fortalecer grupos de trabalho de humanização com um plano de trabalho definido. Então, a ideia de ter grupos de trabalho de humanização para conseguir promover essa política. Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando ações intervencionistas desnecessárias. Então, aqui no âmbito da humanização, entra também a ideia de eliminar práticas desnecessárias. Então, entra aqui eliminar medicamentos desnecessários,
né, a automedicação, desestimular a automedicação, desestimular a hospitalização. Então, a busca de práticas que sejam racionais, ou seja, utilizar apenas recursos que sejam necessários e resolutivos. Reforçar o conceito de clínica ampliada. Esse conceito é muito importante. Compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas, corresponsabilidade dos gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção da saúde. Então, a ideia de clínica ampliada é de que evita-se aqui apenas o uso da atenção médica e apenas para a resolução de doenças. A clínica ampliada busca a interação do sujeito com a sua unidade, o protagonismo dele nas suas ações, utilização de outras formas terapêuticas, a interdisciplinaridade, tudo isso entra na ideia da clínica ampliada. Sensibilizar as equipes de saúde com relação ao problema da violência intrafamiliar, criança, mulher e idoso, quanto à questão dos preconceitos sexual, racial, religioso e outros, na hora da recepção e dos encaminhamentos. Então, a busca aqui no Humaniza SUS de evitar os preconceitos na hora de atender as pessoas nas unidades de saúde. Um dos exemplos práticos da questão do Humaniza SUS é a possibilidade de que, por exemplo, transexuais possam utilizar o seu chamado nome social, ou seja, aquele nome que ele resolve adotar para si mesmo, que é diferente daquele nome que está na sua carteira de identidade. 6. Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local, respeitando a privacidade e promovendo uma ambiência acolhedora e confortável. Então, busca-se aqui que o Humaniza SUS, que a política de humanização valorize a cultura local e se preocupe também com o ambiente onde ele está instalado. Nesse caso, o ambiente da unidade de saúde, né? Então, parede, piso, porta, janela, iluminação e etc. Viabilizar a participação dos trabalhadores na unidade de saúde por meio de colegiados gestores, ou seja, vão ser formados colegiados, onde os trabalhadores vão participar da gestão da unidade de saúde. Implementar um sistema de comunicação e de informação que promova o autodesenvolvimento e amplie o compromisso social dos trabalhadores de saúde, o eixo da comunicação, como já tínhamos visto antes. Promover ações de incentivo e valorização da jornada integral SUS, do trabalho em equipe e da participação dos processos de educação permanente que qualifiquem a ação e a inserção dos trabalhadores na rede SUS. Então, a ideia é de que deve-se valorizar com que os trabalhadores trabalhem exclusivamente no SUS. Então, promovendo uma jornada onde ele tenha o recebimento de um salário que seja adequado para que ele possa se dedicar exclusivamente ao SUS. Diretrizes na atenção básica. Então, como nós já vimos, a Política Nacional de Humanização é uma política transversal, ou seja, ela atravessa todas as áreas de atuação do SUS. Então, ela vai se dividir suas diretrizes nas áreas possíveis de ser implantada. Então, vamos olhar cada uma delas. Diretrizes na atenção básica. Primeiro, elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários em sua rede social, considerando as políticas intersetoriais e a necessidade de saúde, ou seja, a busca de formar projetos dentro da atenção básica, ou seja, dos postos de saúde, saúde da família, programa de agente comunitário de saúde, considerando a participação dos usuários e da sua rede social e também das políticas intersetoriais, ou seja, da participação de outros setores da sociedade. Incentivar práticas promocionais de saúde. O que são práticas promocionais de saúde? São aquelas ações que busquem o estímulo à adoção de hábitos saudáveis, de mudança de estilo de vida. Então, seriam práticas como estímulo à atividade física, alimentação saudável, a combate ao uso de álcool e drogas e etc. Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização dos riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. Então, daqui a pouco nós vamos falar exclusivamente sobre acolhimento. Então, deverá a humanização também buscar atender as pessoas o mais rápido possível, de acordo com seus problemas, e que se tenha um projeto que busque aumentar a escuta do profissional para os problemas do usuário. Comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de corresponsabilidade e com a rede de apoio profissional, visando maior eficácia na atenção em saúde. Então, a ideia da multi- e transdisciplinaridade, como já tínhamos visto. Agora, diretrizes na urgência e na emergência. Primeiro,
Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo acesso referenciado aos demais níveis do sistema. Então, aquilo que nós já tínhamos visto ou falado antes, dentro da política de humanização, deverá ser atendido todas as pessoas, todas elas deverão ser ouvidas. E o seu atendimento, ao invés de ser por critérios de ordem de chegada, vai ser de acordo com sua necessidade. Então, lá na urgência e emergência, isso é fundamental, que as pessoas sejam ouvidas e sejam atendidas de acordo com algum critério de classificação, que vai dizer, esse vai ser atendido agora, esse vai ser atendido depois. Comprometer-se com a referência e a contra-referência, aumentando a resolução da urgência e emergência, promovendo acesso à estrutura hospitalar e transferência segura, conforme as necessidades dos usuários. Então, o que terá que ser atendido na unidade, ser resolvido ali, vai ser resolvido ali. O que não puder ser resolvido ali, deverá ser referenciado e deverá ter garantia de que as pessoas deverão ser atendidas nas unidades para onde elas foram referenciadas. Definir protocolos clínicos, garantir a eliminação de intervenções desnecessárias e respeito à diferença e necessidade do sujeito. Então, aquilo que nós já vimos antes nas diretrizes gerais, a ideia de eliminar intervenções desnecessárias. Na atenção especializada, garantir a agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário. Então, a ideia de que se vai montar uma agenda da atenção especializada, porém eu tenho que ter algumas vagas reservadas quando alguém precisar de atendimento referenciado para a especialidade que precise de maior urgência. Então essa é a agenda extraordinária. Estabelecer critérios de acesso identificados de forma pública, incluídos na rede assistencial, com efetivação de protocolo de referência e contra-referência. Então, para ter acesso à atenção especializada, será necessário que tenha critérios definidos. Quem vai ser primeiro, quem vai ser depois, quando deverá ser encaminhado, quando não deverá ser encaminhado, para evitar encaminhamentos desnecessários que possam sobrecarregar o sistema. Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas, que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação. Então, a ideia é de que se busque também na atenção especializada a transdisciplinaridade. Definir protocolos clínicos, garantir a eliminação de intervenções necessárias e respeitando as diferenças de necessidades do sujeito, como nós já vimos anteriormente. Implantação e funcionamento da Política Nacional de Humanização. Então, para que essa política seja implantada, existem alguns passos que deverão ser seguidos. Então, vamos ler. É necessário combinar a atuação descentralizada dos diversos atores que constituem o SUS com a articulação e coordenação necessárias à construção de sinergia e ao acúmulo de experiências. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que os diversos atores que constituem o SUS, o que são eles? Todas as esferas de governo, a participação da comunidade, os colegiados de gestão, a sociedade, as clínicas conveniadas, todos os atores que participam do SUS vão se trabalhar em coordenação, buscando trocar experiências para poder implantar a política de humanização. Voltando. Assim, ao mesmo tempo que são experimentadas novas propostas de ação e multiplicadas com as devidas mediações, as experiências exitosas, processos de debate e pactuação entre os níveis federal, estadual e municipal do SUS deverão consolidar a humanização como uma estratégia comum e disseminada por toda a rede de atenção. Então, depois que todos esses atores do SUS entrarem em contato, trocarem experiências, eles vão compartilhar as chamadas experiências exitosas, ou seja, aquelas que deram certo. E a partir daí vão trocar ideias e implantar as suas políticas de humanização. Nesse momento, depois de toda essa conversa que aconteceu entre os atores, eles já poderão ter domínio do conteúdo do que é humanização. Alguns conceitos importantes da política de humanização que caem com uma certa frequência em provas. Clínica ampliada. Então, nós já falamos um pouquinho sobre clínica ampliada. Então, vamos lá. Um compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular. Assumir a responsabilidade sobre os usuários do serviço de saúde, buscar ajuda em outros setores, o que se dá o nome de intersetorialidade, reconhecer os limites do conhecimento dos profissionais da tecnologia por elas empregadas e buscar outros conhecimentos em diferentes setores. Assumir um compromisso ético profundo, aquilo que nós já comentamos um pouco antes,
Então, a clínica ampliada é a ideia de que o serviço de saúde não busca apenas oferecer atenção médica. Então, a atenção das mais diversas especialidades, intersetorialidade, resolução de problemas mais amplos dentro da unidade de saúde. Acolhimento. Modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram os serviços, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas. Então, acolhimento, esse conceito muito importante dentro da Política Nacional de Humanização, busca escutar o usuário nas suas necessidades e direcioná-lo dentro do sistema de acordo com essa necessidade. Avaliação e classificação de risco. É uma tecnologia de avaliação que pressupõe agilidade no atendimento a partir da análise sob a ótica de protocolo pré-estabelecido e do grau de necessidade do usuário. Proporciona atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada. Então, a classificação de risco busca atender todo mundo dentro do serviço, porém vai atender numa ordem que depende da classificação de risco, em critérios que não são subjetivos, são critérios objetivos que são observados pelo profissional ali na hora. Ambiência refere-se ao tratamento dado ao espaço físico, entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva, considerando alguns elementos que atuam como catalisadores da inter-relação homem-espaço. Então, a ambiência é aquela parte do Humaniza-SUS que vai se preocupar com o espaço físico, entendendo que esse espaço também deverá ser adequado com a produção de saúde. Então, isso também é importante na política de humanização. Equipe de referência. As equipes de referência propõem novo sistema de referência entre profissionais e usuários. As equipes obedecem a composição multiprofissional de caráter transdisciplinar, isto é, reúne profissionais de diferentes áreas, variando em função da finalidade do serviço, unidade. Por exemplo, a equipe de saúde da família quando for uma unidade de saúde da família. Então, o que é essa ideia aqui de equipe de referência? Cuidado para não confundir com o conceito de referência e contra-referência. Equipe de referência é aquela equipe multiprofissional no qual o usuário sabe que é responsável pela sua saúde. Então, numa unidade, num território que tem implantado, por exemplo, a estratégia de saúde da família, será a equipe de referência do usuário a equipe que está ali implantada. Apoio matricial. Apoio matricial é um arranjo na organização dos serviços que complementa as equipes de referência. O apoio matricial é, portanto, uma forma de organizar e ampliar a oferta das ações em saúde que lança mão de saberes e práticas especializadas sem que o usuário deixe de ser cliente da equipe de referência. Então, apoio matricial é aquela equipe que vai dar apoio à equipe de referência. Quando a equipe de referência precisar de uma unidade especializado, ou melhor dizendo, de um serviço especializado, ele vai ter uma equipe para dar apoio. Entretanto, é a equipe de referência ainda a responsável pela saúde desse usuário. Então, por exemplo, na estratégia de saúde da família, o apoio matricial é realizado, por exemplo, pelo NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Gestão participativa, cogestão. Cogestão significa a inclusão de novos sujeitos nos processos de gestão, análise do contexto e problemas, processo e tomada de decisão. Então, uma das ideias importantes do Humaniza-SUS é de que as pessoas, os trabalhadores, deverão participar do processo de gestão nas unidades de saúde. Prontuário transdisciplinar. Prontuário transdisciplinar na saúde estimula e fortalece o trabalho em equipe e o diálogo entre os profissionais, favorecendo a troca de conhecimentos, inclusive com os doentes familiares. Então, a ideia é de que o prontuário não é médico, o prontuário é transdisciplinar. Então, os diferentes profissionais vão ter acesso ao conhecimento da história do usuário e vão poder trocar informações através dele. Inclusive, ele pode servir de acesso a doentes e familiares. Projeto terapêutico. A elaboração do projeto terapêutico, ou seja, do tratamento, é um processo com momento de atuação individual e momento de troca de acordo com a equipe de saúde. Então, na ideia do projeto terapêutico, busca-se que se monte um projeto para resolver os problemas de saúde do paciente e que envolva toda a equipe multiprofissional. Visita aberta com direito acompanhante. Uma das marcas também aqui do Humaniza-SUS é que o paciente terá visita aberta, então qualquer pessoa poderá visitá-lo durante seu momento de internação.
Então, o objetivo é ampliar o acesso dos visitantes à unidade de internação de forma a garantir o elo entre o paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede de saúde.